Há apenas uma história que responde às perguntas mais críticas da vida e nos dá um sentido duradouro de propósito e significado. É a história que inspira todas as outras histórias. É a história verdadeira que define todos nós. A história é essa aqui. Como tudo começou. Como toda história, essa começa no início com o autor, que é Deus. Ele criou tudo com sua fala. Com uma palavra, as galáxias surgiram com estrelas e planetas. A Terra foi projetada para a vida se desenvolver. Tudo que Deus criou foi gloriosamente bom e incrivelmente perfeito. O destaque da criação de Deus foi o homem e a mulher, Adão e Eva. Deus confiou tudo o que ele criou aos cuidados de seus amados filhos, dando-lhes apenas uma regra: eles não deveriam comer do fruto de uma árvore específica. Eles viviam em obediência amorosa, louvando a Deus como seu Pai Celestial e desfrutando a harmonia perfeita com a criação, um com o outro e com Deus. Considerando nosso mundo hoje, é óbvio que a paz perfeita não durou. Tumulto, guerra, doenças, problemas, cada um de nós enfrenta um pouco disso. O que aconteceu? Tudo começou quando um anjo caído chamado Satanás teve inveja de Deus e ficou determinado a arruinar a perfeição da criação. Satanás tomou a forma de uma serpente e induziu Adão e Eva a questionar a bondade de Deus e a se rebelarem contra a sua única regra. Em desobediência, eles comeram do fruto, e a paz acabou, introduzindo pecado e morte, que ainda nos assombram hoje. Se formos honestos, somos muito parecidos com Adão e Eva. Nos rebelamos contra nosso Pai Celestial, deixando nossos corações pesados com medo, culpa e vergonha. Nossos corpos estão cansados com doenças, enfermidades e morte. A terra está afligida com tempestades, calamidades e desastres. Pior ainda, o pecado nos separou de Deus, causando uma divisão permanente, uma separação horrorosa, chamada inferno. A queda do pecado foi catastrófica. É inescapável, sem conserto. Deixando apenas uma pergunta: existe alguma esperança? O amor que levou Deus a nos criar também levou a enviar um Salvador, que endireitaria tudo novamente. Ao longo dos séculos, Deus compartilhou detalhes exatos do nascimento, vida e morte do Salvador vindouro. Tudo na Bíblia nos aponta para o resgatador. Quase 2000 anos atrás, Jesus veio ao mundo como Deus, o Filho, para cumprir a promessa. Ele nasceu miraculosamente, pois sua mãe era virgem. Assim como nós, Jesus cresceu e experimentou a vida na terra. Mas, ao contrário de nós, Jesus nunca pecou e sempre obedeceu ao Pai. Depois dos 30, Jesus começou a ensinar todos em Israel, apontando as pessoas para o reino de Deus e operando muitos milagres. Depois de alguns anos, ele foi erroneamente acusado e sentenciado a uma morte agonizante numa cruz. Jesus amorosamente entregou sua vida perfeita como um sacrifício para pagar pelos pecados da humanidade. Ele morreu uma morte perfeita, tomando o nosso lugar, o inocente, pelos culpados. Mas o túmulo não segurou Jesus. 3 dias depois, Deus ressuscitou Jesus. Jesus derrotou o pecado ao morrer na cruz e derrotou a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Hoje, Jesus senta à destra de Deus como Rei e Juiz de toda a criação. Essa é a história de resgate que Deus escreveu. Ele nos convida, através de arrependimento e fé, a fazer sua história de resgate uma história na qual cremos e pela qual vivemos. Quando fazemos isso, mudanças acontecem. E agora, o que o futuro nos reserva? Para qualquer um que confiar somente em Jesus para seu resgate, Deus prometeu restauração do coração e livramento das garras do pecado. Porque Deus é amoroso, gentil, misericordioso, perdoador, compassivo e verdadeiro. Deus também prometeu fazer novas todas as coisas. Um dia, haverá um novo céu e uma nova terra, livre do pecado para sempre. Tudo que causa dor e tristeza desaparecerá. Deus prometeu estar conosco para sempre. A partir do momento em que você confia em Jesus, seu relacionamento com Deus é restaurado.
Porque Jesus acabou com a divisão causada pelo pecado. O privilégio de conhecer esse Deus todo amoroso começa hoje e continua para sempre, pois a história de Deus nunca termina. Você pode fazer a história de Deus o alicerce de sua vida agora mesmo ao admitir que você precisa ser resgatado por Deus. Pedir perdão dos seus pecados. Confiar somente em Jesus para te resgatar. Seguir a Jesus a partir de agora. Essa é a história de Deus. Faça dela a sua também.